Olá, eu, Rainer Rossmann, junto com Bernardo Werneck, Caio Freire, Evelyn e Matheus Luciano, iremos apresentar um trabalho que tem como tema os novos conflitos armados no mundo, os conflitos na África, que foi feito para a matéria de Geografia da professora Lília Márcia de Alvarenga Louretti, do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Colatina. Meu nome é Evelyn e vou começar falando sobre o contexto histórico dos conflitos na África. Conflitos esses que vêm acontecendo por vários anos, tendo como motivos mais diversos fatores, como política, território, religião, questões socioeconômicas e dentre outros. Na Conferência de Berlim, que ocorreu em 1884 a 1885, foi estipulado que os colonizadores europeus dividiriam o território de acordo com seus interesses. As colônias de exploração que foram estabelecidas na África ignoram as realidades, rivalidades e identidades dos povos africanos, agrupando-os em tribos culturalmente diferentes. Ao longo do período da Primeira Guerra Mundial, 90% do território africano estava sob domínio europeu. Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu um intenso processo de independência das nações africanas. Porém, novos países se formaram sobre a mesma base territorial construída pelos colonizadores europeus, desrespeitando a cultura e a história das comunidades. Consequentemente, inúmeros conflitos étnicos pela disputa de poder foram desencadeados no interior desses países. Agora eu, Matheus, vou falar um pouco sobre as principais causas desses conflitos, que são basicamente motivados por disputas territoriais, golpes de Estado que geraram crises políticas, rivalidades tribais motivadas por questões étnicas ou religiosas, disputas por água e recursos minerais e imersão do povo na miséria. Todas as motivações surgem principalmente do processo de colonização do continente, da Guerra Fria, da intervenção de terceiros estados e de eleições conturbadas. Outro fator agravante para o surgimento desses conflitos na África é o baixo nível socioeconômico de muitos países e a instalação de governos ditatoriais. Durante a Guerra Fria, ocorreu o financiamento de armamentos para os países africanos, fornecendo aparato técnico e financeiro para os distintos grupos de guerrilheiros, que muitas vezes possuíam e ainda possuem crianças que são forçadas, através de manipulação ideológica, a odiar diferentes grupos étnicos. Os principais conflitos na África aconteceram nos seguintes países: Sudão e Sudão do Sul, Nigéria, Ruanda, Mali, Burundi, República Democrática do Congo e Angola, além de muitos outros. Agora eu, Bernardo Werneck, vou falar sobre as consequências que esses conflitos causam, que são diversidades étnicas e religiosas agravadas, enfraquecimento dos governos e dos estados, empobrecimento das populações imersas em crises humanitárias, crises econômicas, má assistência à população e as milhares de pessoas mortas, sendo que os conflitos, matam, em 90% dos casos, civis e não militares. A fome acaba sendo uma consequência, já que as facções destroem as plantações e expulsam populações de seus lares, além dos sucessivos golpes militares e disputas étnicas que impediram a continuidade política e, consequentemente, o desenvolvimento da região. Outra consequência desses conflitos é a expulsão de milhares de pessoas para os campos de refugiados, provocando uma crise humanitária, com a proliferação de doenças e a fome que dizimam a população. O Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, com a sigla UNHCR, calcula em 43,3 milhões o número de pessoas expulsas de seus países, em todo o mundo, sendo que 15,2 milhões delas têm o status de refugiados. Eu, Caio, agora falarei um pouco sobre os principais grupos terroristas que são o Boko Haram e o Ansaru da Nigéria, o Al-Shabaab da Somália, o Aqimin Mujão e o Ansar-Dine da faixa centro-norte da África e o ISWAP. O Boko Haram é um grupo terrorista surgido na Nigéria que muitas vezes é denominado como grupo radical islâmico, pois as suas ações correspondem ao fundamentalismo religioso de combate à influência ocidental e de implantação radical das leis islâmicas, a Sharia.
O nome Boko Haram significa a educação não islâmica é pecado, ou a educação ocidental é pecado, na língua Hausa, um idioma bastante falado no norte do território nigeriano. O grupo tem como objetivo acabar com a democracia na Nigéria e promover a educação exclusivamente islâmica. O seu modus operandi caracteriza-se pela extrema violência e perversividade. Atacam aldeias inteiras, incendiam casas, raptam, violam e desferem ferimentos graves às vítimas com o objetivo de matar ou capturar. O seu ataque mais mediatizado aconteceu em abril de 2014 em Chibok, estado de Borno, onde a rede terrorista dizimou populações inteiras e sequestrou diversos estudantes. Segundo relatos de algumas das que conseguiram escapar, os militantes utilizavam-na como escravas sexuais e as vendiam para membros da organização a um preço médio de $12. Indícios posteriores também afirmaram que boa parte das mulheres foram utilizadas em diversos combates. Agora eu, Rainer Rosman, falarei sobre outro grupo, o Ansaru, que foi formado em janeiro de 2012, com ideias divergentes do Boko Haram. Embora tenha ganhado destaque apenas cerca de 6 meses depois, através do lançamento de um vídeo no qual prometeu atacar os ocidentais em defesa dos muçulmanos em todo o mundo. Seus membros são principalmente militantes nigerianos treinados por estrangeiros. Eles incluem os fundadores Khalid al-Barnawi e Abu Muhammad, que operaram e treinaram na Argélia, com a Al-Qaeda e o Maghreb Islâmico, AQIM. Analistas acreditam que é um desdobramento do Boko Haram, que lançou uma insurgência em 2009 para criar o Estado Islâmico da Nigéria, em vez de em toda a região. De acordo com o jornal Standard da Nigéria, Ansaru denunciou o estilo de operação do Boko Haram como desumano para o mar muçulmano, uma aparente referência à morte de nigerianos inocentes, cristãos e muçulmanos. Através de bombardeios e assassinatos, o Islã proíbe a morte de pessoas inocentes, incluindo não muçulmanos. Essa é a nossa crença e defendemos isso, disse Al-Ansari, no vídeo lançado no ano passado. Mas o senhor deputado Al-Ansari acrescentou que os não muçulmanos podem ser mortos em legítima defesa ou se atacarem os muçulmanos, o que parece explicar a morte de soldados nigerianos a serem enviados ao Mali. Eu, Evelyn, vou falar sobre outro grupo, o Al-Shabaab, que é uma organização com ligações muito próximas à Al-Qaeda, um dos principais e mais influentes grupos extremistas do mundo. Fundada em 2004, a milícia Al-Shabaab controlou durante vários anos grande parte da capital da Somália, Mogadisco, e grandes áreas do centro e sul do país. Com o apoio de tropas etíopes e quenianas, um governo de transição conseguiu expulsar o grupo da capital e da maioria das outras cidades em 2011. No entanto, a milícia Al-Shabaab continua a levar a cabo vários ataques, tanto na Somália como no vizinho Quênia. Nas áreas sob seu controle, impôs uma versão rígida da Sharia, lei islâmica, desde o apedrejamento até a morte das mulheres acusadas de adultério, passando pela amputação dos acusados de roubo. Eles também praticam atentados a bases militares estrangeiras próximo ao território onde estão presentes, como no caso de 5 de janeiro de 2020, onde uma base militar dos Estados Unidos no aeródromo de Manda Bay, no Quênia, foi atacada pela organização terrorista Al-Shabaab. Um soldado dos Estados Unidos da América e mais 2 civis que estavam a serviço do Departamento de Defesa americano na base morreram. O grupo terrorista chegou a afirmar que 17 norte-americanos e 9 quenianos morreram no ataque, mas as Forças Armadas americanas não confirmaram a informação e acusam o grupo de divulgar dados falsos e exagerados sobre o que ocorreu. No fim da tarde foram divulgadas as 3 mortes. Agora eu, Matheus, vou falar um pouco sobre outros grupos notáveis, que são a AQMI, Mujão e Ansar-Dine. A AQMI, que é a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, tem origem em um grupo criado no final da década de 1990 por extremistas islâmicos argelinos. O grupo tem base no norte do Mali, de onde costuma operar atividades terroristas nas zonas de Sahel, uma faixa que é localizada no centro-norte da África, de leste a oeste. Mujão é o movimento para a unidade e a jihad na África Ocidental.
nasceu no final de 2011 de uma divisão ideológica com a QMI e em 2012 tomou controle do norte do Mali, ficando conhecida pelos seus sequestros e ataques na região e também na Argélia. Ansar-Dine apareceu em 2012 e fez parte dos grupos ligados à QMI que culparam o norte do Mali. Seu principal líder é Yad Ag-Ghali. Eu, Bernardo Werneck, falarei agora da Islamic State West Africa Province, a ISWAP, uma facção que desenvolveu-se como parte da organização terrorista Boko Haram. Em março de 2015, a promessa de fidelidade do líder do Boko Haram, Abu Bakr Shekau, ao Estado Islâmico foi aceita e o grupo iniciou suas operações sob o nome de ISWAP e segue ativo no nordeste da Nigéria, na região do Lago Chad e nas regiões fronteiriças do Níger e Camarões. O ISWAP segue uma interpretação extrema do Islã, que é anti-ocidental, promove a violência sectária e visa como infiéis e apóstatas aqueles que não concordam com essa interpretação. O ISWAP rejeita as fronteiras nacionais existentes e se opõe aos governos eleitos, buscando removê-los através da violência se necessário. O principal objetivo desse grupo é o estabelecimento de um Estado Islâmico sob a lei Sharia, na Nigéria. Seu objetivo secundário é a imposição mais ampla do domínio islâmico além da Nigéria. O ISWAP é um ramo reconhecido do grupo terrorista listado Estado Islâmico e seus objetivos são consistentes com o do mesmo. Agora eu, Rainer, vou falar sobre alguns grupos na atualidade. Sobre o Al-Shabaab, um dos seus líderes que havia coordenado os ataques de extremistas islâmicos na Somália, Quênia e Uganda, está provavelmente morto, após ter sido atingido por um bombardeio dos Estados Unidos, informaram as fontes do Pentágono no dia 30 de junho de 2016. Os bombardeios realizados no dia 27 tinham como objetivo Abdullah Raji, Daoud, relatou um comunicado do porta-voz do Pentágono, Peter Cook, e pretendiam perturbar os projetos de ataques a curto prazo e salvar inúmeras vidas inocentes. Essa repressão foi uma tentativa de suprimir, pelo menos por algum tempo, a cadência de ataques, gerando oportunidades para a manutenção do controle terrorista. Agora sobre o Boko Haram, o seu líder, Abu Bakr Shekau, teria morrido no dia 18 de maio de 2021, durante um confronto com militantes jihadistas do Estado Islâmico na África Ocidental, ISWAP. Ele teria se explodido numa floresta de Borno, no norte da Nigéria. O problema da morte de Abu Bakr Shekau é que isso só fortaleceu o grupo rival, ISWAP, onde a mesma absorveu combatentes que estavam no Boko Haram, e assim se tornou uma ameaça ainda maior ao exército da Nigéria. Sobre Akin, o exército francês matou o líder da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, Akin. O argélio Abdel Malek Droubkal, do norte do Mali, perto da fronteira com a Argélia, confirmou no dia 5 de junho de 2020 a ministra francesa das Forças Armadas, Florence Parly. Os Estados Unidos disseram ter fornecido relatório de inteligência que ajudaram a localizar Abdel Malek Droukdal. Com mais de 5.000 militares, a força francesa anti-jihadista Barkhane aumentou nos últimos meses as ofensivas no Sahel, para tentar conter a espiral de violência que, junto com os conflitos intercomunitários, causaram 4.000 mortes no Mali, no Níger e em Burkina Faso, em 2019. No geral, olhando para os primeiros meses da administração de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, alguns observadores também apontam para a luta contra o terrorismo como um aspecto presente na agenda do governo. Em meados de abril, Biden reafirmou a decisão de Trump de se retirar do Afeganistão, ao mesmo tempo que apontava também para os perigos do terrorismo global. Sob minha liderança, aperfeiçoaremos a estratégia nacional de monitorizar e interromper as ameaças terroristas significativas, não só no Afeganistão, mas em qualquer lugar onde possam surgir. Ainda estão na África, na Europa, no Oriente Médio e em outros lugares, disse Biden. E bom, galera, foi isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre os conflitos que estão acontecendo na África atualmente e tenha servido de alguma coisa para vocês. Até a próxima.